Quais são exatamente os dons que os anjos nos concedem e como nós podemos receber esses dons? O que é aquilo que impede de nós recebermos a ajuda e os dons dos anjos? É o que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Os anjos, eles querem de todas as formas nos ajudar. Isso, aliás, é uma coisa que a gente tem que se lembrar sempre. Não é assim que o anjo está ali querendo segurar os dons, esperar, vamos ver se ele pede, aí então eu dou. Não é essa a atitude dos anjos. Os anjos, eles querem nos dar aquilo que eles têm, porque o bem é expansivo. Quando nós temos muitos dons, se nós somos bons, nós queremos de alguma forma expandir aqueles dons. Veja o que diz o padre O'Sullivan nesse livro Tudo sobre os Anjos. Padre O'Sullivan, livro Tudo sobre os Anjos. E é um livro muito bom que ele resume o que são os anjos, o que eles têm e tudo mais. E aqui eu tenho um trecho que eu queria ler junto com vocês, porque é um trecho interessante que eu li hoje, que me fez muito bem, eu creio que fará bem também para vocês. Estou colocando aqui na tela, aqueles que ainda não pediram o seu adesivo gratuito de São Miguel, é uma campanha que nós estamos fazendo de distribuição deste adesivo. Como o número de adesivos é limitado, nós damos precedência àqueles que ligam. Então ligue, peça seu adesivo de São Miguel, é um sacramental, está bento já por um sacerdote, você receberá em sua casa, poderá colocar tanto na casa quanto no carro, é uma maneira de sempre lembrar-se do patrocínio e do auxílio de São Miguel. Então é um adesivo que já está bento, você pode pedir ligando para este número que está aqui na tela. Vou deixar um tempinho na tela para quem quiser anotar. E nós, por enquanto, a messe é grande e os operários são poucos, como diz a Escritura. Então nós, graças a Deus, temos vários projetos em andamento. Esse é um deles. Graças à generosidade daqueles que já ajudam o apostolado, os membros do grupo apóstolo dos Santos Anjos, que fazem a sua parte neste apostolado, que é um apostolado de atrair a ação dos anjos, ensinando, mostrando, conversando a respeito das verdades sobre os santos anjos, as verdades sobre o céu, sobre a doutrina católica, para ir então afugentando a influência do demônio no nosso dia a dia e na situação, sobretudo do nosso país, pelo qual nós temos que rezar muito e recorrer muito aos anjos. Quando a gente diz rezar muito, recorrer muito aos anjos, mas eles já não querem nos ajudar, por que nós temos que pedir? Bom, por uma razão muito simples, é que nós na Terra estamos num estado de prova, de teste. Nós devemos, nosso Senhor, Ele quer que nós conquistemos o céu, que nós tenhamos merecimento. Nós não conseguimos sozinhos, precisamos da ajuda dos santos anjos, mas precisa ser uma decisão nossa. Então, quando nós pedimos, nós decidimos receber a ação deles. Mas vamos ver o que diz esse padre, que é muito interessante e que pode nos ajudar na vida espiritual, no combate espiritual. Ele diz o seguinte: o que é de enorme importância para nós é que os santos anjos, eles tentam, de toda maneira possível, compartilhar conosco o oceano imenso de amor e de alegria de que eles já gozam. Então, os anjos, eles estão imersos num oceano de verdadeiro amor e alegria. E eles querem, a todo momento, nos dar algo disso. E a generosidade deles não tem limites. Veja, não tem limites a generosidade deles. Agora, nós podemos impedir que essa generosidade chegue até nós. Como? Vamos ver aqui. Essa é uma verdade que nós devemos dar o nosso melhor para entendê-la, inteiramente e claramente. Se um homem rico viesse para nós e dissesse, peça-me tudo o que você deseja e eu darei no mesmo instante, tudo. Como nós seríamos felizes? Certamente nós não hesitaríamos em pedir a ajuda desse homem. Agora, isso é exatamente o que os anjos nos dizem. Seja por meio de um vídeo como esse, seja por meio de um livro que a gente lê, seja por meio de um amigo que nos dá um conselho, seja por meio da doutrina que a gente estuda. Então, nosso anjo diz para nós o seguinte, peça-me e eu darei, eu partilharei todos os nossos tesouros do céu, as graças, a alegria,
e nós daremos algo daquilo que nós já temos, na medida em que seja possível neste vale de lágrimas, certo? Na medida em que a providência permita para o nosso bem, para nosso processo de teste, de prova, para nós podermos ir para o céu. Bom, portanto, isso não elimina o nosso livre-arbítrio. Infelizmente, longe de nós correspondermos com seus esforços, aos seus esforços, para o nosso próprio bem-estar, nós estamos continuamente impedindo a ação deles. E aqui está bem no fulcro, assim, bem na missão deste canal e deste apostolado, ou seja, mostrar como atrair a ação dos anjos e afastar a influência dos demônios. A gente diz, por facilidade de linguagem, que quando nós pecamos, o anjo fica triste, ou fica bravo, ou fica furioso. O anjo, ele não sofre mais. Ele está no céu, ele não sofre. O que quer dizer que ele fica triste? Usamos a nossa linguagem humana para falar de uma verdade, de uma realidade sobrenatural. Agora, isso significa que o anjo fica impedido de nos dar algo que ele gostaria de dar. O anjo, quando nós estamos no estado de pecado mortal, ou seja, quando cometemos um pecado mortal e ainda não confessamos, quando nós, portanto, não estamos no estado de graça, o que acontece? O anjo ele fica impedido de agir em boa medida, não inteiramente, mas em boa medida ele fica impedido. E quanto mais nós estamos afundados e apegados ao pecado, sem ter pelo menos aquele movimento de querer sair e de querer pedir para sair, quanto mais a gente fica indiferente e peca sem a menor, com toda a indiferença com relação ao que nós estamos fazendo, nós vamos fechando as portas, fechando a possibilidade do anjo me auxiliar. Por quê? Porque Deus ele é infinitamente justo. Ele é infinitamente misericordioso, mas ele é infinitamente justo. Então, na obra da salvação, quando os homens resolvem dizer não à graça de Deus, Deus dá tudo, mas os homens decidem dizer não, um homem, uma família, um bairro, uma cidade, um país, uma zona de civilização, quando as instituições e tudo mais dizem não a Deus, Deus ele é eternamente feliz. Ele não é triste no sentido humano da palavra. Mas ele, por justiça, o que ele faz? Ele deixa de agir em certa medida, não inteiramente, mas ele deixa de fazer visível a sua ação e permite aos demônios que hajam mais. E é por isso que, quando surgem almas, pessoas que decidem dizer um sim todo especial, a balança da providência, por assim dizer, muda com relação aos homens e a providência dá mais graças aos homens. Então a gente vê que a importância da gente se abrir à ação dos anjos, porque nós, sendo seres humanos, vivendo ainda nesta terra, nós temos um papel nessa balança da providência divina, que é que normalmente o modo da providência divina, de Deus Nosso Senhor agir, se a maioria dos homens, ou se os homens mais representativos da humanidade, aqueles que têm maior vocação, aqueles que têm uma autoridade maior, eles ofendem a Deus Nosso Senhor, Deus permite mais a ação dos demônios, até por castigo para os próprios homens. E se há pessoas que se abrem para receber os dons dos anjos e fazerem esse sacrifício especial de dizer não aos erros do seu tempo, o que acontece? A providência diz, bom, por causa dessas almas que disseram sim quando era difícil dizer sim, aí a balança muda. E com isso nós recebemos ainda mais abundantemente, superabundantemente, os dons angélicos. Agora, esses dons são os dons, como diz aqui, da caridade, no sentido do amor de Deus, uma compreensão maior das verdades da fé, depois uma felicidade, na medida que é possível ter nessa terra, uma felicidade de situação que não há outra que substitua. Existe até um ditado popular, né, diz que o melhor travesseiro é a consciência limpa. Nesse caso, mais do que a consciência limpa, é uma consciência que quer ser limpa e que recebe os dons dos santos anjos, como? Evitando o pecado, dizendo não aos erros do seu tempo e
procurando praticar a virtude. E, evidentemente, recorrendo aos anjos da guarda ao máximo possível que seja conveniente, sem sair, sem entrar, sem ficar uma coisa assim extravagante, mas a gente sempre recorrer ao anjo da guarda. Com isso, ele que quer dar os dons, mas que depende do nosso sim e do nosso não, ele, então, já que tantas pessoas hoje recusam, ele com mais alegria abrirá as comportas da felicidade dele e nos fará participar de alguma forma, ainda durante os sofrimentos. E aqui está o equilíbrio do assunto. Bom, então, para hoje, o que nós devemos a meditação nossa de hoje é essa, e eu termino com uma coisa que ele diz aqui, que é o seguinte: os anjos, eles estão nos ajudando e tentando nos ajudar a cada instante, nos fazendo incontáveis favores e nos salvando de perigos e males de todo tipo. Às vezes eles permitem males, seja pela justiça de Deus, seja para nos ensinar algo e nos trazer uma felicidade maior no futuro. Deus nos colocou sob seu encargo. Aqui o Salmo 90 diz: Ele, o Senhor, deu seus anjos, colocou seus anjos encarregados de vós, para guardá-los de todos os modos. Nas suas mãos eles os carregarão, para que você não tropece em uma pedra. Salmo 90. Então, essa é a nossa meditação de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, etc., não esqueçam de ligar nesse número aqueles que ainda não pediram um adesivo, e nos vemos amanhã, com a graça de Deus.